Boa tarde, gente. Vamos começar aqui mais um vídeo aqui para vocês. Hoje o tema central é climatologia, e dentro dessa temática nós vamos estudar, né, a relação clima e tempo. Tá? Vamos ver aí o que significa para cada um dos assuntos e algumas demais prerrogativas. Tá? Deixa eu passar aqui os slides. Vamos começar. Para a gente falar em clima, né, nós temos que ter um entendimento sobre as zonas térmicas da Terra. O que significa isso? Né? É a insolação que cada parte da Terra recebe do Sol. Devido ao plano inclinado da Terra, ela não recebe de forma igualitária em toda a superfície terrestre. Tá? Você manda um ângulo de 90 graus, então ela incide com mais, vou dizer assim, com maior quantidade ali na zona central da Terra, que vai do Trópico de Câncer até o Trópico de Capricórnio, onde nós vamos chamar de zona intertropical da Terra. Acima nós temos uma outra zona, né, que se chama zona temperada. Ela fica após o Câncer e após o Trópico de Capricórnio. Nós temos duas zonas de cada uma. Então, ao centro, duas zonas tropicais. Abaixo dessa zona, nós temos a zona temperada. E lá no finalzinho, lá nos polos, a zona polar. Ártica a norte e Antártica a sul. Essa é a distribuição da energia solar que chega à Terra. Então, a partir daí, nós vamos começar a trabalhar sobre o clima na Terra. Tá? Falando um pouquinho sobre essas zonas, os polos são as zonas mais frias da Terra. Nós temos as duas geleiras, né? O Ártico e a Antártida. Ao centro é a parte mais quente da Terra, né? A qual o Brasil aí possui cerca de quase 90% do seu território. Estamos nessa zona intertropical, né? E entre o polo e a zona tropical nós temos uma zona temperada, que é uma zona que apresenta um equilíbrio térmico, tá? Não é tão frio quanto o polo e não é tão quente quanto a zona intertropical, né? É para a gente chamar assim um pouquinho a atenção de vocês. Na zona temperada, tanto faz norte, elas são bem definidas, né? Coisa que na zona tropical nós não temos, né? Na zona tropical, basicamente, aí nós temos aí duas estações bem definidas, que é o verão e o inverno, sendo o outono e a primavera passando quase que despercebidos aí por nós, né? As zonas polares apresentam aí apenas, né, o inverno, né, com algum degelo ao longo do ano. Agora vamos passar aqui a tela. Um pouco de dificuldade daqui. Vamos agora definir, né, o que é clima e o que é tempo. Tá? Clima é a sucessão habitual dos tipos de tempo em um determinado local. Vamos explicar um pouquinho melhor aí. O clima de um lugar, ele é definido após
após um estudo sobre as variações climáticas ao longo de 30 anos, tá? Então, é preciso fazer um estudo diário de 30 anos e ao final desse tempo nós vamos ver quais foram os tempos que mais se repetiram. E a partir dali nós temos o clima daquela região. Então não é um trabalho fácil. É fixo, ou seja, com os mesmos tipos de clima que vocês estão estudando hoje. Porque ele não muda. Né? Para mudar, os cientistas terão que fazer aí um estudo aí. Eles estão de fato como eles já foram ou se já sofreram alguma alteração. Já o tempo ele é momentâneo, tá? O tempo são as condições atmosféricas de um lugar. Ele pode ser muito curto, né? Você pode acordar, abrir a sua janela, olhar para o tempo, o céu está aberto, né? Está fazendo até um pouquinho de calor, você entra, toma um banho, muda de roupa, pode tomar um café, quando você sair para a porta, o tempo já não é mais aquele. Então o tempo ele é volátil, o tempo ele muda a todo instante, tá? Então nós não podemos mais confundir clima com tempo, tá? Toda vez que vocês olharem para o céu, vocês estarão ali traçando o tempo. Está chuvoso, está fazendo calor, o tempo está muito seco, está ventando, né? Isso é o tempo, tá? Clima é fixo, ele não muda. Vou passar aqui para a gente avançar um pouco mais. Bom, o clima, né, ele depende de fatores, né, que nós vamos chamar de fatores climáticos, tá? Vamos ver os principais fatores que influenciam o clima: a latitude, a altitude, continentalidade, maritimidade. Tá? Os fatores climáticos são os condicionantes que determinam ou interferem nos elementos climáticos e os climas deles resultantes. São eles que ajudam a explicar o porquê de uma região ser quente e úmida e outra ser fria e seca, por exemplo. Eu vou trabalhar agora aqui com vocês esses fatores climáticos para vocês terem uma ideia de como que eles influenciam o clima de um determinado lugar. Tá? Vamos começar pela latitude. Latitude. Naquela tela lá inicial, nós vimos que a Terra ela tem um eixo inclinado e por isso recebe a energia solar de forma diferenciada. Para poder melhorar os nossos estudos. Aqui nós vamos trabalhar as linhas imaginárias chamadas de latitudes. Latitude é a distância em graus de um ponto qualquer na superfície terrestre até a linha do Equador. Tá? Aqui no caso, a linha do Equador, que está aí em vermelho, tá? Ela divide a Terra em dois hemisférios. Acima, hemisfério norte, que lá tem o PN, o Polo Norte, e abaixo o hemisfério sul, o PS, quer dizer o Polo Sul. Então o Equador divide a Terra em dois hemisférios. Hemisfério significa partes iguais. Então a Terra ali está cortada certinho no meio. O Equador tem a latitude zero, portanto é a parte mais quente da Terra. À medida em que nós vamos subindo ou descendo, a temperatura da Terra vai diminuindo.
Então, a latitude em relação à temperatura, eu faço a seguinte equação, tá? Quanto mais eu me afasto do Equador, a temperatura vai descendo. Tanto faz para sul ou para norte. Tanto é que nós temos dois polos, o polo sul e o polo norte, contendo aí as duas geleiras da Terra, dois polos da latitude zero é a parte mais quente da Terra. Aqui ó, no cantinho esquerdo nós temos em vermelho, ó, Equador, latitude zero. No polo norte eu tenho latitude 90. No polo sul, latitude menos 90. Então, à medida que a latitude aumenta, a temperatura diminui. E vice-versa, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido aí a latitude, mas se ficou alguma dúvida, mais tarde, lá na nossa live de 5h30, nós vamos falar um pouco mais, tá? Vou passar agora pela altitude, eu espero. Isso, altitude. A correlação com o clima é o seguinte: quanto maior for a altitude, menor será a temperatura. É semelhante com a latitude, tá? Agora vamos entender o porquê que isso ocorre, né? Quanto mais alto quanto maior for a altitude, né, menor é a pressão atmosférica que nós sentimos. Se a pressão ela é menor, é porque nós temos uma coluna de ar menor, como aí está na figurinha. Então, eu tenho mais gases sobre os meus ombros quando eu estou justamente ao nível do mar, como mostra aqui, ó, uma coluna roxa muito maior. Então, eu tenho mais gases. Quando eu estou numa altitude bem elevada, eu tenho menos gases, né? E sabendo que os gases retêm parte do calor do Sol, né? Então eu vou entender o seguinte: quanto mais alto, menos gases eu tenho, consequentemente, eu vou ter uma menor absorção de calor. Por isso que em elevadas altitudes faz muito frio, tá? Não importa a insolação, tá? Os raios solares, quando eles atingem a Terra, nada é capaz, tá? Ele bate na superfície. Esse retorno solares que eu chamo de irradiação. É a partir da irradiação que os gases retêm uma parte desse calor, tá? Então eu posso estar numa cidade como em Quito, no Peru, quase 4.000 metros de altitude, um céu aberto, um sol muito forte, mas uma temperatura, né, elevadíssima, tá? Elevadíssima. Por quê? Porque tem poucos gases na composição da atmosfera. Então, né, gente, voltando aqui pro vídeo, essa correlação aí, altitude e temperatura, né? Nós temos aí então aí esses fatos que justificam aí esses lugares elevados a terem uma com relação ao nível do mar, tá? E a quantidade de gases presentes na atmosfera, tá? Lembrando que os gases, né, absorvem uma parte da irradiação. Então, quanto mais gases, mais quente será o local.
isso será usado por nós em uma aula futura, quando nós formos falar sobre ilha de calor, né, que significa aí, né, que significa essas altas temperaturas dentro das cidades do Brasil e mundo afora, tá? Vou passar aqui para mais um fator: massas de ar, né? Lembrando que massa de ar são grandes porções de ar atmosférico que se deslocam pelo planeta, levando condições de temperatura, umidade da região que se originam. Então, se elas surgem nos oceanos, elas são úmidas. Se surgem nos continentes, elas são secas, tá? Elas se formam nas zonas tropicais ou equatoriais, né? Elas são quentes, visto que essa faixa central da Terra é a faixa mais quente que nós temos. Se elas surgem nas zonas temperadas e polares, elas são frias. As massas de ar, elas influenciam bastante aí, né, a temperatura em várias partes, tá? Ali, ó, onde nós temos a ME em rosa, que, que chega ali bem, fica entre o Brasil e a África, né? Essa massa equatorial, tá? Ela resulta aí na formação de um deserto lá no continente africano, tá? Então elas atuam aí desta forma, levando umidade para um local, retirando a umidade de outro, tá? Vamos passar aqui para mais um fator climático. Isso aqui, maritimidade e continentalidade, tá? É para ficar bem fácil para vocês, vamos dizer assim, olha, quanto mais próximo do mar, né, nós teremos uma temperatura mais baixa, tá? Porque a influência, a influência dos ventos úmidos que saem do mar para o continente fazem de frio. Quanto mais longe do mar nós estivermos, menor vai ser a umidade, consequentemente a temperatura ela será mais elevada. Vou dar aqui um exemplo que vocês de repente já até vocês estão saindo da praia, né? Entram no carro dos pais e quanto mais vocês se afastam da praia, mais calor vocês vão sentindo dentro do carro e a necessidade de ligar o ar aumenta, né? E quantas vezes também vocês acabaram de sair da água da praia, né, e sentiram um frio, né? Esse frio é a sensação que vocês estão sentindo naquele momento devido a esses ventos que vêm soprando do mar para o continente, que nós chamamos de brisa marinha, tá? Então, maritimidade é quando nós estamos bem próximo do mar e sentimos as temperaturas mais baixas. Continentalidade é quando a gente se afasta do mar e sentimos a temperatura mais elevada, tá? Isso é provocado devido à umidade do ar. Deixa eu passar aqui para mais um fator. As correntes marinhas, né? Nós não conseguimos vê-las, né? visto que elas correm aí abaixo do mar, né? Mas essas correntes elas são permanentes, assim como as massas de ar, elas também carregam as mesmas propriedades de onde elas nasceram, tá?
nós temos, nós temos as correntes secas, tá? E quentes, e as úmidas e frias. As de azul são as correntes frias. Elas nascem ou no Polo Ártico ou no Polo Sul, tá? Estão vendo aí, ó. Ela quando está passando ali, ó, na costa da África, ali tem uma corrente de Humboldt. Ela é seca, né? Ela retira de ar, né? Retirando também umidade, é que dá a formação daquele deserto que estão vendo ali embaixo, na porção sul da África, tá? O Kalahari. As correntes, quando elas nascem na zona tropical, elas são quentes e úmidas. Elas fazem ao contrário, tá? Elas levam chuva, né? Ou umidade para as zonas que elas estão aí passando, tá? Agora, a influência do relevo, né? do relevo. Aí nós temos um exemplo aqui do nosso Nordeste, né? Lá no sertão, onde nós temos um planalto chamado Planalto da Borborema, que ele é muito alto, extenso. Vocês podem ver que os ventos úmidos, eles vêm do oceano, as nuvens vêm carregadas, conseguem ultrapassar o planalto por ele ser muito alto, batem na montanha, as nuvens sobem, perdem pressão e precipita. Então as chuvas elas caem antes e durante a passagem pelo planalto. Quando essas nuvens conseguem passar porque ficaram mais leves, elas já não levam umidade para após o planalto, tá? Fazendo com que a região após o planalto fique seca, nesse caso aí na depressão sertaneja, formando aí o nosso semiárido, nosso semideserto. Então, um dos motivos para que exista o semiárido do Nordeste é esse planalto da Borborema, impede a umidade que vem do litoral de chegar até a depressão. Essas chuvas, elas se chamam chuvas orográficas, tá? Nós vamos ver também em uma aula futura aí, que eu vou falar bastante sobre as chuvas, tá? Então, o relevo, ele atua na temperatura de um lugar, retirando a umidade das nuvens. Então, antes do relevo, eu tenho temperaturas bem equilibradas, eu tenho chuva, eu tenho umidade, e após eu tenho temperaturas mais elevadas com baixíssima umidade. A vegetação também tem um papel fundamental na temperatura, tá? Na realidade, as grandes florestas, né, elas atuam como uma regulação térmica, tá? Ela impede a incidência total dos raios solares na superfície. Então ela bloqueia parte ou a maior parte desses raios solares que incidem na copa das árvores e retornam para a atmosfera, tá? Consequentemente, essas áreas elas se tornam mais úmidas, visto que as raízes retiram a água do subsolo, né, e através da evapotranspiração, que nada mais é do que a respiração dos vegetais, essa água retorna para a atmosfera, formando nuvens e precipitando. Então, toda a área
em que a floresta, né, ela não foi modificada, ela não foi devastada. São áreas muito úmidas, com temperaturas baixas, tá? Devido aí à ação das árvores. Ao, ao contrário, né, em áreas onde houve um intenso desmatamento, né, a evapotranspiração diminui, né, levando aí essas áreas a terem uma baixa umidade e, consequentemente, temperaturas mais elevadas. Então, o desmatamento ele é crucial, né, em todos os sentidos, né, na perda de habitat natural, na perda da biodiversidade e na regulação térmica da terra, tá? É por isso que o homem ele precisa combater muito, né, muito aí a devastação das nossas florestas, porque elas atuam como reguladoras térmicas da terra. Deixa eu passar aqui mais um. A urbanização, né, que será também mais comentada aí com vocês numa aula, num vídeo à parte, né? As cidades, o crescimento das cidades, né, juntamente com a industrialização, desculpa, né, modificou completamente o clima nessas áreas, né? O excesso de veículos, de indústrias queimando gás carbônico, ou seja, aumentando a liberação de gases nessas áreas, fazendo com que a retenção de calor aumente e, consequentemente, aí as temperaturas elas fiquem muito mais elevadas em relação às áreas ao seu redor, tá? Essas são as chamadas ilhas de calor, tá? Então, a urbanização é um dos principais fatores pela modificação climática, não só local, mas também da Terra, onde nós vamos chamar em aquecimento global, tá? Que nós vamos ver também em uma aula futura. Agora, vamos sair dos fatores, vamos falar um pouquinho aqui sobre os elementos do clima, tá? Esses elementos, a pressão, a umidade, as chuvas, a temperatura e a velocidade. Deixa eu passar aqui esse slide. A temperatura nós já vimos lá no início, a quantidade de calor, né, que cada parte da Terra recebe do Sol. Então nós temos as zonas polares recebendo pouquíssimo calor, por isso a formação das geleiras. Ali as zonas temperadas recebem, eu vou dizer assim, equilibradamente o calor do Sol, por isso que é uma zona mais equilibrada. E o centro que recebe muito calor, é a zona mais quente da Terra. A pressão atmosférica tem tudo a ver também com a coluna de ar, tá? Quanto menor for a coluna de ar, menor vai ser a pressão, maior vai ser, como nós já vimos. Menor também vai ser a temperatura, né? Ao contrário, junto ao nível do mar, vamos ter uma coluna de ar maior, portanto, a pressão muito maior e a temperatura também. A quantidade de ar, a umidade do ar, né, é a quantidade de água, de vapor de água presente, né, na atmosfera, né? O ar seco é quando tem baixa umidade, né? O ar úmido é quando nós temos uma alta concentração de vapor d'água na atmosfera, né? Lembrando que para que ocorra chuva,
é preciso que haja muita umidade, né? E essa umidade nós podemos entender aí, né, através desse ciclo que está aí nesse desenho. O Sol bate nas partes líquidas da Terra, oceano, rios, e evapora essa água ela condensa, né, e precipita na forma aí de chuva, de geada ou de neve, né? Aqui no caso de chuva, tá? Então esse ciclo aí, quanto mais quanto mais a cobertura vegetal for preservada, essa região ela será mais úmida, tá? Quanto maior for o desmatamento, essa região será mais seca. A umidade do ar também tem uma relação muito íntima com a nossa saúde, né? Nós precisamos aí que que o ar ele tenha um grau de umidade aí, né? Que torne o ambiente bem confortável para a gente, né? O ar muito seco ele não faz bem para nossa saúde. E passar essas telas, não sei porquê. Eu vou deixar aqui uma tarefa de aula, tá? Da página 30, exercício 1, 2, 3, 4, 5 e 6, né? Que eu vou corrigir lá mais tarde durante a live. E deixei também aqui na tela seguinte, né, mais 3 exercícios para vocês também para fazer aí, tá? Para que eu possa corrigir junto com vocês aí na nossa live de mais tarde. Gente, peguem a apostila, né? Trabalhem bem agora aí esses assuntos aí para que vocês cheguem na live aí com o máximo de dúvida possível, para poder perguntar o máximo, tá? Para que vocês consigam aí retirar todas elas, tá ok? Vou deixar aí um abraço aí para vocês e até mais tarde.